Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade às nossas gravações do Fake Online. Gravações essa que tem como objetivo levar um pouco de esclarecimento, levar um pouco do nosso trabalho dentro da nossa instituição, da Casa Fake, para que aquelas pessoas que às vezes, por algum motivo, não podem comparecer à nossa casa, elas tenham pelo menos um pouco do esclarecimento da proposta que essa nossa casa tem, que é levar sempre o esclarecimento às criaturas para que a gente possa desenvolver em nossa vivência nesse mundo físico as nossas experiências e o nosso crescimento espiritual. Mas como vocês sabem, em todos os nossos trabalhos aqui da nossa casa, nós sempre começamos com uma prece. Por isso eu convido a todos que possam fechar os seus olhos, elevar o pensamento ao alto e junto nós possamos fazer uma prece de religação com o nosso Pai. Pai de infinito amor, de infinita bondade, justiça e misericórdia. Ao nosso Cristo planetário, a Jesus, nosso amado e querido Mestre, nosso irmão maior, a Maria, nossa Mãe Santíssima, aos Espíritos superiores, a Ramatiz, aos mentores espirituais de nossa casa, aos espíritos protetores, espíritos familiares, espíritos da natureza e aos nossos guias espirituais. Rogamos, como sempre, o auxílio, o amparo, a orientação para que possamos bem realizar essa nossa tarefa do dia de hoje, que é esse encontro através do canal Fake Online, para que possamos levar uma palavra de consolo, de carinho, de orientação a todos os nossos irmãos que estão ligados conosco. Assim, é que em nome de todos aqui presentes dos dois lados da vida, em nome de Jesus, Mãe, sobretudo, em seu nome, Pai amado, que pedimos humilde permissão para darmos por iniciados esses nossos estudos do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Bom, como eu já tinha antecipado, nós estamos fazendo o estudo capítulo a capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e dos seus itens. Nós estamos agora, fizemos um estudo inicial do capítulo 16, alguns companheiros nossos já fizeram algumas gravações a respeito desses itens e me coube fazer uma interpretação, uma interpretação do capítulo 16, onde não se pode servir a Deus e a Mamon, que é o título principal, mas eu fiquei com o item 8, que nós vamos falar da desigualdade das riquezas. Primeiro eu vou abordar o que está aqui nessa parte do livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, e depois a gente vai entrar um pouco mais sobre essa questão da riqueza e da pobreza, né? Qual é o que nós entendemos como riqueza e como pobreza, né? Mas por que nós não somos todos, temos a mesma riqueza, temos a mesma condição? Porque é um fato muito que eles até abordam nesse texto, é uma coisa muito simples para a gente entender. Não são por uma razão muito simples, e é como eles dizem aqui, é que aqueles não são igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. E eles ainda explicam até o seguinte, matematicamente, se a gente fosse dividir toda a riqueza do mundo entre todos os seres humanos nesse planeta, não caberia quase nada a ninguém. Então, onde é que nós iríamos avançar com o nosso progresso, por exemplo? Agora, recentemente, nós tivemos uma notícia de que a Índia, ela foi a um ponto que ainda não tinha sido, houve nenhuma outra aeronave que tivesse pousado nessa parte da Lua, que é a parte sul da Lua, e a Índia, através da pesquisa que eles fazem, eles conseguiram levar uma aeronave até esse ponto para estudar essa parte dessa região ali da Lua, que é a parte sul da Lua, onde eles acreditam, inclusive, que ela tenha água em forma de gelo ali naquele ambiente e vão estudar. Foi a primeira vez
que uma aeronave consegue chegar até lá. Mas para que você possa fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho que tem muita importância para nós que estamos vivendo aqui na Terra, há pessoas que acreditam, mas isso vai melhorar em quê? Por exemplo, nós hoje estamos conversando aqui através da internet e agradecemos porque em 1969 o homem pousou na Lua. O que a gente chama de TV a cabo, transmissão a cabo, satélite, tudo isso foi graças à ida do homem à Lua, depois desenvolveu vários equipamentos, do quais hoje nós estamos utilizando. Então, isso faz parte do progresso da humanidade. Então, essa pesquisa também, de estar indo até lá, nós vamos aprender, vamos tirar bons resultados, né, com esse tipo de pesquisa. E o mais interessante é que essa aeronave que foi até lá foi uma das que gastou menos recurso financeiro. Eles gastaram em termos de cruzeiro e de reais 387 milhões de reais. Uma quantia até muito pequena com relação a outros países que já chegaram à Lua, que gastaram muito mais, porque eles até se dedicam muito mais, os engenheiros que trabalham lá nessa parte espacial da Índia, eles se oferecem a fazer, às vezes até de forma muito mais barata, então saiu até muito barato diante do feito que foi, de um feito histórico, do momento histórico da nossa humanidade. Mas porque muitos de nós acreditamos que a riqueza ela não é algo bom. Muito pelo contrário, né? Jesus jamais condenou a riqueza. Ele faz um alerta, e é dentro dessa abordagem, desse alerta, que nós vamos tentar passar para vocês o porquê da riqueza não estar dividida em partes iguais, porque senão a gente não progrediria. Como, por exemplo, tem uma passagem em João, no capítulo 14, versículo 12 do Evangelho de Jesus, que ele diz assim: todo aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e muito mais até do que estas, pois eu estou indo para o Pai. Ora, é óbvio que o que Jesus queria dizer nessa máxima dele, nesse conceito que ele nos passa, o conceito da lei do progresso. Algumas criaturas achavam que nós íamos fazer aquele processo que ele já tem muito entendimento das curas, né, que Jesus fez. Ficamos muito presos a essa parte, mas na realidade ele fala da lei do progresso. Vocês vejam hoje, graças a essas pesquisas todas, o homem está indo à Lua, pois sempre procurando evoluir na sua parte material também, intelectual. Graças a todo esse nosso avanço, graças aos recursos que são direcionados para algumas pessoas ou algumas instituições, para a gente poder continuar progredindo. Como, por exemplo, hoje, nós não podemos curar um cego como Jesus fez na sua época. Ele curava, ele sabia manipular no corpo perispiritual que a pessoa voltava a enxergar. Ele conhece dessa medicina que nós ainda não conhecemos. Nós conhecemos a medicina física aqui nossa, mas ele conhecia muito mais do que isso, por isso que ele foi, inclusive, chamado médico das almas, né? E ele curava cegos. Nós hoje podemos fazer semelhante ao que ele fazia. Você faz hoje um transplante de córnea, a pessoa volta a enxergar. Você hoje, através de uma prótese, a pessoa volta a andar. Enfim, tudo isso faz parte dessa lei que Jesus queria nos dizer, né? A lei do progresso. Então ele não condenou a riqueza, ele alerta, ele nem condena, ele alerta que Jesus nunca condenou nada nem a ninguém. Ele alerta sobre o risco do que a riqueza pode trazer para você. Nós precisamos entender que nós espíritos vamos ter que passar por essas provas. A prova da riqueza e a prova da pobreza. E era isso que Jesus chamava atenção.
na prova da riqueza. Ela é muito mais difícil pelas facilidades que os recursos financeiros vão oferecer para você. Mas nós precisamos entender que riqueza não é prêmio e pobreza não é castigo. São provas que todos nós vamos um dia ter que passar. Se não passamos, um dia vamos passar. Então ele já alertava para a gente. Por que quando no seu tempo ele dizia assim, que também é uma passagem que está em Mateus no capítulo 19, versículo 24, né? Que era muito mais fácil um camelo entrar por uma daquelas vielas que existiam no tempo de Roma do que um rico entrar no reino dos céus. Ou em algumas passagens diz entrar no buraco de uma agulha, que na realidade eram aquelas vielas que existiam em Roma estreita e o camelo conseguia passar, que ele se sentia, ele parava, não queria passar por ali, mas ele acabava passando. Então por quê? Justamente por isso, porque a prova da riqueza ela é muito difícil de ser superada. Então ele jamais condenou a riqueza. Nós precisamos ter uma ideia que existe a energia espiritual, que todos nós já falamos muito, né? Falamos sobre essa energia, mas a energia material. E a energia material é o dinheiro. Por exemplo, hoje nós estamos aqui conversando, nós estamos dentro de uma livraria aqui, a livraria da Fake. Vocês que conhecem a casa, conhecem esse espaço aqui. Isso tudo foi construído. Para construir tudo isso é necessário de recursos financeiros para a gente poder fazer. Então, ele jamais condenou isso. Ele diz, quando ele fala não se deve ou não se pode servir a Deus e a Mamon, ele está dizendo com o cuidado que a gente tem que ter com a idolatria, que às vezes a gente idolatra muito dinheiro. E essa idolatria ao dinheiro é que gera consequências para o espírito. Porque ele, ao invés de se utilizar daquele recurso que ele tem para auxiliar no desenvolvimento dos seus irmãos, de todos nós, da humanidade, ele quer só para ele. Então, isso, o egoísmo, né? Aí isso sim pode levar a consequências de você não conseguir fazer a tarefa que coube para você fazer. Como, por exemplo, Jesus, e nós já devemos ter uma gravação anterior a essa, que falamos da parábola dos talentos. A parábola do talento, você vai observar o que ele orienta. Ele diz assim, a cada um foi dado o talento de acordo com a sua capacidade, de acordo com aquilo que ele pode fazer. E interessante nessa parábola é que aquele que recebeu somente um denário, um único talento, ele enterrou, não fez nada com aquele talento e não produziu. Então, o que Jesus está querendo dizer para a gente? O Pai não cobra a mais de vocês nada além daquilo que vocês têm capacidade de fazer. Então, que a gente receba os nossos talentos e dentro daquele talento que nós temos, vamos progredir, vamos fazer algo para nós e para o nosso semelhante também. E aí eu faço um questionamento aqui com vocês agora, para vocês pensarem, né, refletirem sobre essa questão de qual é o nosso olhar a respeito de pobreza e de riqueza. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui agora dois indivíduos que eu tenho certeza que quase todos nós conhecemos. Quem foi mais rico nesse mundo aqui, daqueles que a gente conhece? Chico Xavier ou Bill Gates? Se você for uma pessoa extremamente materialista, você vai dizer assim, Bill Gates foi muito mais rico do que Chico Xavier. Chico Xavier vivia numa pobreza. Se você perguntar a um indivíduo que está muito mais ligado à espiritualidade, vamos dizer assim, as coisas extrafísicas, você vai dizer, não, Chico Xavier foi muito mais rico do que Bill Gates. Na realidade, os dois foram muito ricos naquilo que todos eles se propuseram a fazer. Ou seja, Chico Xavier talvez não tivesse a mesma condição de Bill Gates para fazer a tarefa que cabia, que era trazer, inclusive isso aqui,
a internet da qual nós estamos nos comunicando hoje, né? Graças à empresa chamada Microsoft, nós hoje temos tecnologia aí muito avançada. O inverso talvez seria a mesma coisa. Talvez Bill Gates não tivesse em condições de fazer o trabalho que foi feito por Chico Xavier. Mas ambos foram ricos naquilo que se propuseram a fazer. Então a riqueza, ela é uma riqueza muito diferente daquele nosso entendimento que nós fazemos da riqueza simplesmente pelo lado financeiro ou material. Por exemplo, Chico Xavier publicou mais de 440 livros, não ficou com nenhum valor daquele para seu prazer, para sua vida. Ele destinou tudo aquilo que ele arrecadava com a venda dos livros para instituições sociais, doou toda a parte daquilo que ele escrevia. Então gerou o tal da energia material, o dinheiro, né? Para que outras instituições pudessem estar aí habilitadas. E o Bill Gates, a mesma coisa. Ele hoje, inclusive, trabalha muito mais voltado a essa parte social de pesquisas, ajudando a outras instituições a fazerem pesquisas mais avançadas, né? Deixou um pouco de lado aquele trabalho que ele fez inicial e hoje está se voltando muito mais para a parte beneficente, para a parte de ajuda, de esclarecimento das pessoas, mas os dois foram ricos naquilo que fizeram. Então que nós sejamos ricos dentro da proposta que nós nos colocamos para fazer dentro dessa nossa atividade enquanto encarnado nós estamos. Antes de vir para aqui, eu estava me recordando, eu conversando com um amigo meu, né? Ele passava por dificuldades financeiras ao longo assim, de uma existência, tinha aqueles altos e baixos, mas sempre foi uma pessoa honesta, e às vezes a situação dele virava e ele ficava com uma situação muito difícil financeiramente. E eu conversando, às vezes tendo uma conversa com ele, e ele falou comigo assim: eu não consigo entender, tem tanta gente ruim aí no mundo que recebe com tanta facilidade as coisas são tão simples, essas pessoas conseguem enriquecer assim da noite para o dia e tal, não sei o quê. Eu falei, bom, o que eu posso dizer para esse meu amigo nesse momento, para ele saber valorizar a riqueza do que ele tem, né? Porque nós precisamos aprender a valorizar a nossa riqueza íntima, aquilo que nós temos, né? Aquilo que o Pai nos deu para que a gente possa viver uma vida mais feliz aqui nesse plano. E eu aí, na hora, eu tive uma intuição e perguntei para ele assim: olha, eu tenho uma proposta para você ficar rico assim da noite para o dia. Se você quiser, eu posso te oferecer isso, é muito fácil. O que seria o quê? 300 mil, 500 mil, 1 milhão de reais daria para você ficar assim tranquilo para o resto da sua vida? Ele disse, sim, com um valor desse eu ficaria muito tranquilo na minha vida. Então, pois bem, vamos lá. Você tem 2 olhos, você quer vender um dos seus olhos? Por quanto que você venderia o seu olho? Você tem 2 rins, né? Você quer vender um dos rins? De repente você consegue essa quantia. Pode ser que tenha gente que compre. Você quer ele? Não, mas peraí. Eu falei, então, olha só, a maior riqueza nós já recebemos, que é a vida. Você tem 2 olhos, tem 2 braços, tem condições de trabalhar. Agora, às vezes, nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida, e aí vem a questão da pobreza. A outra prova é você, às vezes, ter que passar por resignação. Às vezes você tem que estar naquele momento, é o seu momento de aprendizado. Também é ser grato. Assim como Jesus fala da gratidão, aquele que teve 10 talentos foi grato, aquele que teve 5 talentos foi grato, porque ele multiplicou, e ao que teve um único talento enterrou. É mais ou menos como a vivência de quase a maioria de nós, um único talento. Então seja grato por aquele que você recebeu e trabalhe por ele, né? Trabalhe por esse talento que você recebeu.
Às vezes a gente acha que se eu tivesse uma vida com mais facilidade, eu seria mais feliz. A felicidade a gente não vai encontrar no dinheiro. Por quê? No próprio livro, o Evangelho, diz assim: nem o poder, nem o dinheiro, nem a riqueza traz felicidade. O Eclesiastes já dizia sobre isso. Se vocês puderem, né, se ainda não tiveram a oportunidade de ler na Bíblia o livro Eclesiastes, então peguem para ler esse livro, né, Eclesiastes, que era de um rei, e ele conta, né, toda a sua trajetória, o quanto que ele perdeu, que era o rei Davi, o quanto que ele perdeu por causa da ganância do dinheiro, da riqueza, né? E há para a gente terminar, aí faça essa leitura do livro Eclesiastes para a gente entender, né, o quanto às vezes a gente dá importância muito maior ao recurso financeiro, à idolatria, que é isso que Jesus condena, né? A idolatria é esse recurso, porque esse recurso ele é transitório, ele pode estar na sua mão hoje, mas amanhã você pode perdê-lo, porque ele pode passar para uma outra mão que possa fazer melhor do que você. E tudo que a gente recebe aqui, nesse plano, nesse mundo, é para o nosso benefício, para a gente crescer espiritualmente. Mas não nos pertence. O que nos pertence aqui é aquilo que eu vou levar dentro de mim, aquilo que cabe dentro de mim. É uma outra passagem que Jesus diz assim: a porta é estreita. Você não vai passar com todas as conquistas materiais que você teve, mas você vai passar com as conquistas intelectuais, com a conquista de talentos que você tem, que são seu, que ninguém rouba de você, ninguém tira mais de você. As outras coisas ficam aí. E por isso mesmo, para a gente poder encerrar, eu queria deixar para vocês uma leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 20, em que Jesus diz assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que hão de comer, com o que hão de vestir, porque se o Pai colocou as aves, né, as plantas, os vegetais, que não trabalham, não labutam, e eles fazem tudo isso aí, que dirá a vocês, que é o filho principal do nosso Pai, a criação principal. E ele aí vai no final ainda diz assim: nem mesmo Salomão, em todo o seu reinado, se vestiu igual a um destes pequeninos. Então fica uma reflexão para todos nós a respeito de pobreza e de riqueza. Às vezes a pobreza, a gente olha a pobreza pelo lado financeiro, né? É ruim, você está passando, mas existem pessoas que vivem com dificuldade financeira, mas são felizes, vivem uma vida harmoniosa. E há aqueles, às vezes, que têm muitos recursos financeiros e não vivem uma vida feliz. Então, a felicidade a gente não vai encontrar nem na riqueza, nem no poder, nem na beleza, mas na vida íntima, individual de cada um. Tentando, dentro daquela proposta que todos nós nos propusemos a fazer numa reencarnação, a levar adiante um projeto chamado vida. E é isso que a gente está precisando retomar, esse projeto, o projeto vida. Projete a sua vida constantemente. A cada dia, a cada passo, a cada momento, você projetando algo para que você encontre o seu equilíbrio e a sua felicidade. Fica então uma reflexão para todos nós a respeito desse item 8, do capítulo 16, em que não se pode servir a Deus e a Mamon. Uma reflexão para todos nós a respeito desse tema. E como vocês sabem, em todos os nossos encontros, no final nós também fazemos uma prece de agradecimento por esse momento. Vamos então fechar mais uma vez os nossos olhos e agradecer ao nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, aos nossos amigos da espiritualidade por esse momento. Que momentos de crescimento, de esclarecimento em nossas vidas nunca nos falte. Assim, é que em nome de todos aqui presentes dos dois lados da vida, em nome de Jesus, Mãe, sobretudo em seu nome, Pai amado, é que pedimos humilde permissão para darmos por encerrado o nosso estudo do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Uma boa semana aí para todos e até um próximo encontro. Fiquem com Deus.